Shalom, shalom. Em continuidade aos nossos shiurim, Shiva Mitzvot Bnei Noach, nós seguimos agora detalhando cada uma das Shiva Mitzvot, cada uma das 7 Mitzvot dos filhos de Noach. Todas essas Mitzvot, como nós já declaramos, já explicamos, elas são pertinentes e elas devem ser seguidas por toda a humanidade. E grande parte delas, e todas elas, na verdade, elas se desmembram em outras leis, em leis diferentes, em leis a partir delas. Por exemplo, Ever Minachaim. Ever Minachaim, que é uma das leis que nós ainda não estudamos, ela diz respeito a não comer parte de um animal vivo, ela se desmembra em outras N leis, tanto de questões, quesitos alimentares, quando se diz sangue, quando vamos falar sobre sangue, extrair sangue da carne, a forma de extrair sangue da carne, também pertinente aos Bnei Noach, também se diz respeito ao trato animal, ao cuidado com os animais e etc. Então, a Verminachaim, ele se desmembra. Então, não é só simplesmente não comer parte de um animal vivo, mas também uma série de leis referentes ao como comer o animal e a como manter como cuidar dos animais vivos. Hoje nós estamos tratando e vamos tratar de uma das mitzvot, das alachot mais especiais que tem, talvez uma das mais pesadas, das mais complexas de todas, que é as leis sobre blasfêmia, sobre maldizer Chas v'Shalom ao Criador, sobre falar alguma coisa que seja contra ele, que seja má sobre ele, que seja degradativa sobre ele, que seja pejorativa sobre ele. Essa, de todas as leis, vamos ver mais daqui no desenrolar da nossa shur, mas essa é a única de todas as Shiva Mitzvot que a pessoa não quebra com as palavras, quebra com o proferir palavras. Então, blasfêmia é o ato de amaldiçoar o Criador. Literalmente isso. Em todo o Talmud, em toda a literatura judaica, nós não tratamos como amaldiçoar, Chas v'Shalom, ao Criador. Na literatura talmúdica, sempre quando vai tratar desse assunto, ou não só na literatura talmúdica, mas também na literatura dos nossos sábios e etc., sempre que vai tratar dessa mitzvah, dessa alahá, é utilizado o termo abençoar. Então, ao lugar de falarmos amaldiçoar ao Criador, vamos falar abençoar ao Criador. Então, sempre que eu disser é proibido abençoar ao Criador, é evidente que o abençoar está no eufemismo. Nós estamos utilizando o abençoar no local da palavra amaldiçoar, para que, Chas v'Shalom, nós não venhamos a incorrer nessa mesma proibição, nessa mesma terrível proibição. Demonstrando isso, eu vou só iniciar aqui mostrando esse texto, que eu acredito que vocês já estejam vendo. Esse é um trecho de Iov, do livro de Iov, capítulo 2, o versículo é o Tesha, o 9. É uma frase conhecidíssima do texto do livro de Jó, um trecho, uma passagem conhecidíssima, que é quando todos conhecem o livro de Iov, né? Uma pessoa que era um cananita, que era uma pessoa muito rica, muito farta, e aí acometeram uma série de calamidades sobre ele, e no meio de sua vida, ele estava sofrendo com uma série de maléstias, né, de doenças, e havia perdido os filhos, perdido bens, perdido tudo. E a sua esposa vem, se chega para o Jó, e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso é a parte que todos conhecem. Porém, o texto original não diz exatamente isso, e assim está escrito mais ou menos assim. Vatomer lo estou, e disse para ele sua esposa, Oderá mechazik
metumaterra, levanta-te dessa tua impureza, dessas tuas moléstias. Barech Elohim Vamut. Vamut é e morra. Barech é abençoa. Porém, é evidente que os nossos sábios e que qualquer pessoa que lesse o texto saberia que Barech, nesse contexto, não está dizendo abençoar, mas sim está dizendo amaldiçoar. Então, desde aqui do livro de Iov, nós já podemos encontrar um eufemismo para o termo amaldiçoar. Então, para que fique bem claro, creio que todos tenham entendido, que sempre que eu vier a falar, que eu trocar a palavra amaldiçoar por abençoar, estou usando um eufemismo. E os nossos sábios, eles se baseiam nisso no livro de Shayahu, onde diz que o temor ao Eterno é o nosso tesouro. Então, nós devemos sempre ter muito cuidado, muito zelo com tudo o que disser respeito e que diz respeito ao Criador. Por isso, também está escrito em Pirkei Avot que o teu temor ao pecado tem que ser maior do que o próprio conhecimento. Porque se o teu temor ao pecado for maior que o teu conhecimento, ele se estabelecerá. Então, nosso temor, até mesmo em tratar esses tipos de alahot, tratar alahot sobre blasfêmia ao Criador, nós devemos tratá-las com muito temor. Porque nós, mesmo tratando dessa alahá, podemos vir a cometer essa própria transgressão. Ok? Como eu havia já falado no início, a blasfêmia é o único meio de transgredir qualquer um dos 7 mandamentos universais por meio da palavra, demonstrando assim que tanto os noahides, uma pessoa que ainda não entrou no pacto do Sinai, ou que tem como desejo permanecer no pacto do Sinai, de Noé, tanto ele quanto os judeus são responsáveis pelas coisas que falam. Assim sendo, também o noahid tem deveres com as leis de Shemirat HaLashon. As leis de Shemirat HaLashon são leis dificílimas, complicadíssimas, que o tempo todo nós estamos sofrendo por isso, estamos tendo problemas com isso. Então, as leis de Shemirat HaLashon são as leis que todos em geral conhecem como Lashon Hara. Uma pessoa, um grande rabino que escreveu um livro chamado Sefer Shemirat HaLashon, que é o Hafetz Chaim, Rabi Israel Meir Kagan, que é de Radin, da Lituânia. Ele escreveu um livro todo sobre Shemirat HaLashon, que é o nosso trato de como não transgredir as próprias leis de blasfemar contra o nosso próximo. As leis de blasfêmia e a punição de blasfêmia, que ela é pena capital para um Benor e até mesmo para um judeu. Qualquer pessoa que blasfeme contra o Criador, ele é passível de pena de morte pela mão do tribunal, obedecendo todas as exigências do tribunal, né, os testemunhos, o aviso, a pessoa ser conhecedora da Halakha, ela é passível de pena de morte pelas mãos do tribunal, e caso ela não seja punível por um tribunal, ela vai ser punível pelas mãos dos céus. A blasfêmia, então, ela é tão séria, por ser uma subcategoria de vingança. Quando uma pessoa briga com outra pessoa, é ofendida por outra pessoa, tem um problema com outra pessoa, essa pessoa tem 2 reações, tem 2 únicas formas de expressar a sua revolta. Uma, com ações, segunda, com palavras. Ela vai tentar, uma pessoa que tente revidar uma ofensa ou algum fato, ela vai ou tentar causar o mal à pessoa, revoltando-se contra a pessoa, com palavras ou com ações. Ela pode dar um murro na pessoa
ou pode xingar a pessoa. O xingar vai para aquele lugar, seu alguma coisa, filho de uma grande mãe, entende? Essas coisas são amaldiçoar a pessoa. Então, são formas de você causar o mal para essa pessoa. Então, hoje, quando nós temos uma briga com alguém, essas são as duas únicas maneiras que nós temos de expressar. Expressar. Lógico, ainda tem o ódio interno, nós não estamos falando disso. Até porque é muito difícil alguém poder ser julgado por algo que ela não fez, não falou ou não se expressou. Porém, quando nós nos revoltamos contra o Criador, a nossa forma de vingança é falando. Uma pessoa que se revolte contra o seu Criador, ela vai externar, ela vai tentar, em primeira instância, em primeiro lugar, colocar para fora falando, amaldiçoando assim aquele que não pode ser amaldiçoado. Isso seria, então, um desejo dessa pessoa que, se fosse possível, ela feriria a Deus, feriria ao Criador. Porque se ela tem uma raiva contra um amigo, uma pessoa, e ela amaldiçoa essa pessoa, e essa pessoa que foi amaldiçoada, ela também poderia ser ferida com um soco, com um pontapé, com uma facada, seja como for. Quando ela amaldiçoa o Criador, seja qual for essas palavras, é como se ela quisesse ferir o Criador, porque essa é a única ferramenta que ela tem que possa chegar ao Criador como ação. Ou seja, essa pessoa, da mesma forma com que uma pessoa que se revolte contra seu próximo pode feri-lo e pode até chegar a matá-lo, essa pessoa revoltando-se contra o Criador, em última instância, ela poderia também querer chegar a destruir a existência do Criador e até mesmo matá-lo ou cessar a sua existência, se assim fosse possível. Quando uma pessoa inicia maldizendo ao Criador, ele automaticamente se declara como inimigo do Criador. Ao se declarar inimigo do Criador, ele vai fazer tudo e com todas as suas forças para descumprir qualquer mandamento, qualquer mitzvah que se diga a respeito a esse Criador. E aí ela vai iniciar uma tarefa de confronto contra o Criador. Por exemplo, um judeu. Um caso de um judeu que inicia a maldição do Criador porque ele não conseguiu. Vamos pegar Pêssar, que está próximo. A pessoa, antes de Pêssar, ele queria receber um aumento, se esforçou o mês inteiro e não recebeu o aumento. Aí ele fala, isso é porque Deus não me dá valor, isso, e se revolta contra o Criador. Ele iniciou revoltando-se contra o Criador. Chegou Pêssar, ele falou, quer saber de uma coisa? Esse ano eu não vou fazer Pêssar, eu vou comer hametz de propósito, porque ele tem em sua mente que comer hametz, na verdade, é uma forma de atingir ao Criador. Então, nessa sua forma, nessa sua maneira, nesse seu intento de ferir ao Criador, ele se revolta. E ele vai passar a se revoltar contra todos e quaisquer mitzvot que se digam respeito a esse Criador. A partir daí, nós podemos ver porque inúmeras pessoas que têm uma desilusão religiosa dentro do judaísmo mesmo, ou que vocês veem pessoas tentam se converter, isso é muito comum, não conseguem, isso é muito comum, e aí se revoltam contra o judaísmo e criam uma nova igreja, uma nova religião, uma nova forma de ver a vida e segue esse caminho. Essas pessoas são todas consideradas inimigas do Criador. Então, essas pessoas elas começam a tentar implantar, tentar colocar na vida das pessoas, de outras pessoas, como revolta ao Criador, qualquer tipo de ideia inovadora, libertinagem, incentivo ao descaso com a vida, incentivo de descaso com as leis de decência e moral,
E aí, aqui até na nossa apostila tem uma palavra que eu não conhecia, não tinha muito tato com ela, né? Que é o niilismo. Os niilistas também cultivam esse tipo de filosofia. O que é um niilista, né? Porque essa foi a primeira coisa que eu me perguntei. O que é um niilista? Um niilista é a pessoa que nega toda e qualquer princípio religioso. Ele não é ateu ainda, mas ele nega os princípios religiosos. Ou seja, ele diz, na Bíblia, para os judeus não pode comer hametz, eu vou comer hametz. Isso não é uma lei. Olha só como não é uma lei. Eu vou comer o hametz, não vai acontecer nada comigo. Então, os lilistas são mais ou menos isso. Também é um caso de blasfêmia terrível, tá bom? Ou seja, qualquer pessoa que blasfeme contra o Criador, que se declare como inimigo ao Criador ou inimigo dos seus princípios, falando, ele é passível de punição pelas mãos do homem, por um tribunal estabelecido, ou, caso ninguém veja, ele é passível de carete pelas mãos dos céus. Carete é uma das punições mais terríveis que pode ter, tá ok? Existem várias opiniões. Umas opiniões dizem que a pessoa morre por causa trágica, a pessoa enterra seus filhos, ou seja, que tem filhos, ele vai ver seus filhos morrerem e depois vai morrer. Morre antes dos 40, os que já cometeram a transição antes dos 40, lógico, né? E assim sucessivamente. Então, existem vários decretos que são considerados carete, Chas v'Shalom, que algum deles incorra sobre nós, está bem? Não somente maldizer ao Criador, como dizer palavras que diminuam a reverência e a fé que devemos ter sobre ele, também são consideradas blasfêmia. Tá ok? A glória de Hashem, a sua glória e seu poder, está explicada nas Escrituras, está declarada nas Escrituras, em nossa Tanakh, nossas literaturas, Talmud, na Mishnah, no Midrash, em tudo. E assim como as suas explicações pelos sábios de Israel. Tentar diminuir a glória de Hashem é como deturpar os registros de sua sabedoria, registrados por nossos sábios, por meio de seus servos. Ou seja, isso seria caracterizado uma zombaria, um motivo de zombaria contra a literatura. Isso é muito comum. Muito comum. Por quê? Porque as pessoas, ao começarem a ter contato com as literaturas dos nossos sábios, evidente que ainda são ignorantes sobre o tema, eu não estou dizendo ignorante numa forma ruim, estou dizendo ignorante. Eu sou ignorante de um tema que eu ainda não estudei. Eu sou ignorante, por exemplo, de algumas determinadas halachot, de que eu não estudei. Por exemplo, eu sou ignorante em halachot de luto. Eu praticamente não conheço halachot de luto, e sempre digo, eu tenho que estudar halachot de luto, e eu sou ignorante sobre esse tema. Então, existem pessoas que ainda não estudaram determinados temas. E como o nosso rabino aqui disse, durante na tarde da Hag, nós estávamos estudando algumas halachot, ele disse uma frase o seguinte, muito boa. Dentro do nosso coração, nós sempre temos que deixar um espacinho para a frase, eu não sei porquê, mas eu faço assim. Tem sempre que ter esse espacinho. Eu não sei porquê, mas eu faço assim. Existem coisas que nós não entendemos ainda. Ou por não estudarmos, ou por não termos ainda a capacidade de entendermos, por não chegar o momento de entendermos. Porém, ao termos contato com esses textos, com esses halachot, com esses midrashim, não podemos zombar deles em instância nenhuma. Então, é muito comum ver pessoas falando, e isso é válido tanto para os judeus quanto para um Benor. Corretamente, Ruth? Para todos. Tudo isso que nós estamos falando hoje é exclusivo para os Benor, tá ok? Eu acabo trazendo
exemplos referentes ao judaísmo, porque é mais fácil para mim, muito mais fácil para mim, mas que acredito que todos vocês também tenham contato com o judaísmo e entendem os meus exemplos em geral. Porém, as alavot que nós estamos tratando hoje são exclusivas para Bnei Noach, em especiais para Bnei Noach. Tá bem? Então, quando uma pessoa ela zomba de alguma escritura, de algum midrash, de algum texto que ela ainda não conhece, ela está maldizendo também ao Criador, porque ele está zombando da sagrada sabedoria revelada aos nossos sábios e aos profetas. Agora, nós temos um problema. Nós estamos falando de todos, em geral, o que caracteriza essa transgressão. E nós vimos que essa transgressão ela é causada pela fala. Agora, imaginem vocês como se daria o julgamento dessa transgressão. Porque, veja bem, imaginem chegando num tribunal e dizendo, por que você trouxe o fulano? Shimon, por que você trouxe o Levi? O Shimon fala, eu trouxe o Levi porque eu avisei para ele que ele não deveria comer carne com leite. Ele foi, misturou na minha frente, ferveu na minha frente e comeu na minha frente e disse, isso eu faço como revolta. E aí vem o Shimon e dedura o Levi no tribunal e o tribunal pega o Levi e cumpre com a determinada pena sobre o Levi. Isso é fácil. Porém, no caso de maldizer ao Criador, a transgressão foi dada pela fala. Ou seja, quando alguém for denunciar alguém, por exemplo, um irmão dedando outro irmão. O Shimon falou que ele não vai para a escola hoje. Ou seja, ele disse, eu não vou para a escola hoje. O Shimon falou que o papai é chato. Imaginem vocês. Agora você chega no tribunal e diz, o Shimon falou isso, A, B, C, D e E. Ou seja, você também agora passaria a ser passível de pena capital porque você cometeu diante dos juízes a transgressão. Porque você proferiu palavras de maldição para aquele que não se maldiz. Então, como seria o rito de um tribunal como esse? A base seria os testemunhos, né, apresentam o acusado para os juízes e os testemunhos dizem por meio de eufemismos. Por exemplo, ele falou que ele vê, sei lá, que a cadeira, ele usa uma terceira coisa, que a cadeira é ingrata. E aí todos entendem como foi, todos entendem mais ou menos como foi a história. Os juízes pedem para que todos se retirem do recinto, exceto os juízes mesmo, o acusado e as duas testemunhas. E aí, somente na frente dos juízes do acusado, sem nenhuma outra pessoa mais, as testemunhas declarariam a frase tal qual ela foi dita. Quando um juiz é apresentado diante de uma causa como essa, de blasfêmia, ao escutar a frase no fim do julgamento tal qual ela foi dita, o juiz deve rasgar as suas roupas. No fim, todos os juízes, não é um, né? São N juízes, inclusive um julgamento para pena de morte, se não me engano, são 23 ou 27 juízes, eu acho que são 23 juízes, eu sempre erro nessa conta. Então, todos eles rasgariam as suas roupas, suas vestes. Ok? E assim também, assim é feito num tribunal judaico, assim também deveria ser feito num tribunal no Ahid. Rav Hia declarou que após a destruição do segundo Beit HaMikdash, as pessoas, quando ouvissem
uma maldição, não necessitariam mais rasgar as suas vestes. Porque até esse então, quando alguém ouvia uma terceira pessoa declarar uma maldição, era uma mitzvah, era uma obrigação rasgar as suas vestes. Porém, mesmo que hoje em dia não seja mais necessário esse ritual, nós ainda devemos entender e ter em mente quão grave e quão severo não é essa transgressão. Segundo a Halachá, quando nós vemos uma pessoa de nosso meio maldizer ao Criador, blasfemar contra o Criador, essa pessoa deve ser excomungada. Por exemplo, é pesado isso, muito pesado, mas se estamos no meio de uma comunidade e uma pessoa declara em voz audível que Deus ou que o Criador tem sido ingrato com ele e que o Criador não presta atenção nele, etc, 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 e que ele não vai mais seguir as coisas, a pessoa declara com sua própria voz. Essa pessoa tem que receber uma observação escrita da pessoa que ouviu. Então, um judeu que blasfemou contra o Criador, eu estou perto, ele é ciente, plenamente ciente das leis de blasfêmia. Um outro judeu que ouviu deve declarar que ele está sendo excomungado, ou seja, e assim também nas comunidades, em Brenoa, seja com quem for, tá bem? Esse edito de excomunhão, que seria uma excomunhão escrita mesmo, implica que a pessoa não tem mais direitos nessa comunidade e que as pessoas da comunidade são proibidas de dirigir a voz dessa pessoa. Uma pessoa que blasfema contra o Criador, as pessoas não devem nem conversar mais com essa pessoa. Isso significa que essa pessoa não tem mais lugar ou não tem mais direito de conviver entre os justos. Não que sejamos justos, né? Mas pelo menos somos livres desta transgressão. É claro que isso se refere à blasfêmia consciente. O que é a blasfêmia consciente? Uma pessoa que em determinado ponto de sua vida teve contato com todas as nossas leis, teve contato com a Torá, teve contato com a Tanar, teve contato com o Sheva Mitzvot. Ele sabe quem é o Criador. E quando ele blasfema, ele está ciente do peso e da punição severa que é essa sua transgressão. A essas pessoas que têm noção ou tiveram noção em determinado momento da sua vida do peso que é, essas pessoas devem receber a excomunhão e essas pessoas devem ser excluídas 100% do convívio social da comunidade. Ah, mas é meu amigo, é seu amigo lá fora, mas a partir desse então, ser amigo dele é um problema, entendeu? Isso quando se declara contra o Criador, está bem? Porém, as pessoas que de igual maneira blasfemam, falam palavras de maldição contra o Criador, quando elas não têm a total ciência de quão severa é a punição, essa pessoa vai ter a sua punição de acordo segundo as mãos dos céus, está bem? E aí é o julgamento divino e cabe aos céus decidirem se vai ou não viver, se vai ou não morrer. A profanação do nome sagrado do Criador ou a maldição sobre ele é tão severa, que ela é pior, segundo a Halachá, pior do que a Avodah Zará. Amaldiçoar ao Criador é pior do que a Avodah Zará. Por quê? Porque enquanto uma pessoa cultiva uma Avodah Zará, ele não se revolta diretamente contra o Criador, porém, ele coloca a imaginação dele ou a ilusão dele de que aquela coisa que ele criou ou que ele tem em sua mente
Essa coisa é o Criador. E aí ele respeita. Porém, quando uma pessoa maldiz o Criador, ele tem ciência de que aquele ele é o Criador e é a ele que ele quer atingir com sua maldição. Roberto, uma pessoa que a gente já vai chegar nesse ponto, mas indiferente da situação. Essa alahá, essa lei, ela é pesadíssima, como eu disse. Lembra do Iov, do Jó? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas baseado, veja só, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde, perdeu bens, perdeu tudo, e ainda assim ele disse, eu não vou maldizer o Criador. Eu recebi o bem e não vou receber o mal. Então, infelizmente, nessa alahá, a pessoa que de proferir, se ela proferisse diante de testemunhas, ela seria passível de pena capital. Ela seria levada e punida com a pena de morte, se hoje tivéssemos um Sanhedrin, o que não temos, tá ok? Então, sim, essa pessoa é passível de punição, caso ela profira essa maldição sozinha, que ela se arrependa e que Deus a perdoe. Aí é um caso entre ela e o Criador de todas as coisas. Porém, se ela disse em público, ela seria passível de pena de morte. Com certeza. Tá ok? Deveria ser levada. Então, o blasfemo, a pessoa que blasfema, a pessoa que blasfema contra o Criador, ela tem ciência da sua existência e é ele que ele quer atingir. Então, quando nós blasfemamos ao Criador, contra o Criador, mesmo em momentos de desespero, de insatisfação, essa pessoa, ela, infelizmente, acaba sendo levada ao julgamento. No livro de Iov, como nós citamos, e essa já é a resposta, nós chegamos no ponto da tua resposta, Roberto. Eu vi a pergunta da Lídia e do Edivaldo, daqui a pouco eu respondo. Nós vimos que, mesmo ele perdendo tudo, ele mesmo assim ainda não maldisse ao Criador de todas as coisas. Ou seja, o sofrimento, a agonia, não são justificativas mediante a blasfemar contra o Eterno, o Criador de todas as coisas. Devemos suportá-las, como foi dito, recebemos o bem, recebemos também o mal. Tá bem? Então, nós devemos, com pior peso, com pior pesar que seja, tornar introspectos a ideia de Gamzu Letová, que todas as coisas sejam para o nosso bem. Então nós devemos sempre abençoar a Deus, ao Criador, mesmo abençoar ao Criador, mesmo pelas coisas ruins e desagradáveis. Por exemplo, quando nós escutamos que uma pessoa venha a falecer, nós dizemos Baruch Dayan Haemet, bendito seja o juiz da verdade. Ou seja, mesmo quando alguém vem a falecer, nós abençoamos ao Criador. Outro parâmetro dessa forma, dessa alahá, dessa lei, é crer em uma força contrária ao Criador que seja maligna. Por quê? Porque quando nós cremos que existe uma força contrária ao Criador, um Lúcifer, um Satã que luta contra o Criador, ou ilusões como essa, nós estamos agora blasfemando também contra o Criador. Porque nós dizemos também que ele não tem poder suficiente ou que ele não é absoluto sobre todas as coisas. E nós sabemos, pelo próprio livro de Iov, pelo livro de Yeshayahu e diversos outros locais, que o Criador, ele faz todas as coisas. Em Yeshayahu está escrito, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz
e sou eu quem cria o mal. Eu sou o eterno que faz tudo. Então é do Criador que nós devemos saber receber também o mal, e não amaldiçoar a fonte de todas as coisas. O bem e o mal, Roberto, ele é relativo, tá bem? O bem e o mal, infelizmente, ele é relativo, ele não está, não são a serviço do Criador, na verdade é bem isso. O bem e o mal ele é relativo, porque o que é bom para você pode não ser bom para mim. Eu posso estar na fila de espera de coração, e aí você bate com o carro, tem morte cerebral e o teu coração veio para mim. Então foi bom para mim que você morreu, mas não foi tão legal assim para você. Então o bem e o mal ele passou a ser relativo, tá bem? O certo e errado é imutável. O bem e o mal na nossa forma de existência ele é relativo, porque se você analisar quantitativamente, quantitativamente existe mais bem do que mal. Porque mal é o quê? Eu bati com o dedo na quina da cômoda, é mal para mim. Mas se você analisar em função de todo o universo, toda a extensão do universo, esse mal meu de bater com o dedo na quina da cômoda, ele é nada, entende? Mesmo uma pessoa que morra da pior causa que morra, que venha morrer da forma mais atroz possível, essa morte, mediante a toda a criação, não que seja nada, mas ela é ínfima. Então, o mal, apesar de nós sempre observarmos as coisas más com mais intensidade, ele é ínfimo mediante as coisas boas que existem na criação do Criador. Tá bem? Então, o mal é uma questão relativa, uma questão do observador. Como todos tínhamos aqui todos tivemos aulas de física, eu creio, e vimos que tudo depende do observador. Existe um observador que diz o carro está parado, e outro observador que diz o carro está em movimento, porque um está dentro e o outro está fora. Então, quando nós estamos dentro desse carro, dentro da nossa vida, nós não observamos a criação como um todo. O Criador de todas as coisas, ele observa o todo, desde o primeiro e disse Hashem haja luz, até o fim de todas as coisas, quando só ele vier a existir. Então ele vê tudo, então ele entende e ele causa as coisas que para nós pode ser mal, mas para ele em como ele arquitetou a existência, é tudo bom. Entendeu? É complexo essa parte, mas é mais ou menos isso, entendeu? Ele causa o bem e causa o mal, tá bem? Se você disser que o bem e o mal estão a serviço dele, você vai atribuir personalidade ao bem e ao mal. Atribuir personalidade ao bem e ao mal não vai funcionar muito bem nesse caso, porque Malach Satan, por exemplo, não é mal. E não é bom também. O Gabriel não é bom, também não é mal. Eles fazem o que a Hashem manda. Possa isso ser bom, possa isso ser mal. Entendeu? Tudo depende do referencial. Então, nós devemos também nos distanciar de fazer juramentos. Porque existem dois tipos de juramentos. Três, na verdade. Um que você não vai cumprir. E se você não cumprir, você blasfemou. Usou o nome de Hashem em vão. Então, esse já é fato. Existe o segundo tipo de juramento, que é o desnecessário. Por exemplo, eu juro que essa árvore é árvore. Ou seja, você fez um juramento mentiroso, porque é desnecessário. Ou seja, você usou o nome de Hashem em vão. Então, também blasfemou. E também tem juramento que você cumpre. Porém, existe uma dúvida alárrica se uma pessoa que tarda em cumprir um juramento, ela blasfemou ou não. Entendeu? Ela disse, eu juro que amanhã eu vou comer arroz. E ela deixa para comer arroz depois do almoço, 3:30 da tarde. Mas ela poderia ter comido arroz amanhã, assim que escurecesse. Do outro dia para o outro dia. Entende? Então, existe uma dúvida alárrica sobre
se fazer um juramento e procrastinar é transgredir a mitzvah de blasfemar ou não, de não blasfemar ou não. Então, a melhor coisa é não jurar, tá bem? Por isso, nós utilizamos sempre Bli Neder. Aos juramentos, nós devemos sempre fazer a quebra de juramentos nas vésperas de Rosh Hashanah, tá ok? E também em Yom Kippur também nós fazemos. Quebra de juramentos, porque de fato nós não cumprimos e esperamos pelo menos não ser punidos por não ter cumprido, tá bem? A forma de blasfemar também, ela é não somente usando o nome do Criador, mas também utilizando pseudônimos, falando o Pai, o misericordioso, ele é misericordioso, e fala uma coisa ruim, entendeu? Então isso seria blasfemar, porque não disse diretamente o nome, porém é evidente, é fato sabido e conhecido de que ele está falando e proferindo palavras contra o Criador. Uma pessoa que outrora tenha sido judeu ou que tenha estado em contato com a Sagrada Tradição, Ben Noach, e essa pessoa venha reconhecer uma outro tipo de Avodazará e declara com sua boca que agora ele serve a essa Avodazará, essa pessoa é considerada um blasfemo. E um ateu que declara que não existe Deus em qualquer instância e que nada existe além dele próprio, do que ele possa ver, do que ele possa comprovar, essa é o pior tipo de Avodazará, o pior tipo de idolatria, porque ele idolatra a si próprio e blasfema a todo instante, porque ele não tem medo de blasfemar. Ou seja, é pior do que o idólatra, porque o idólatra ainda tem algum tipo de temor, já o ateu não tem nenhum. Depende do que se fala, Tom. O Tom fez uma pergunta que quando existem brigas entre os judeus, são considerados blasfêmia. Eu briguei ontem à noite na Arakev. Estava vindo de trem, até estava contando aqui esse fato aqui agora há pouco. Ontem à noite eu briguei na Arakev, no trem, e briguei com um senhor de, sei lá, seus 70, 80 anos lá, porque aconteceu que estava uma moça no banheiro e ela se demorou no banheiro lá, e eu estava na porta, assim, esperando chegar a minha estação. E aí, quando ela saiu, o senhor começou a humilhar ela. Falou, você não tem vergonha de ficar aí no banheiro 1 hora? Você acha que esse banheiro é só teu? E etc, etc, etc. E a moça estava chorando. E aí, outro rapaz, eu começou a brigar com ela. Falei, você não vai, sai daqui, você está envergonhando a moça. Se ela estava lá porque ela precisava. E a moça chorando, a coitada, sentou no chão. E eu briguei. Evidente que eu estava de kippah e ele estava sem. E aí eu briguei. Aí você vai falar como? Que esse cara que eu blasfemei ao Criador. Eu não blasfemei, eu acho que não, né? Porque a gente tem que pesar o tipo de briga e o tipo de que não é briga. A gente tem que saber que cada coisa tem o seu lugar. A gente não tem que acatar todas as coisas de cabeça baixa, porque também somos seres humanos e também temos nossos direitos. Depende. Mas eu sou briguento. Enfim, vamos lá. Tem que brigar, a gente tem que saber os nossos direitos em tudo da vida e tem que não deixar subirem sobre nós. Isso é fato. Em nenhuma instância. Tem que saber. Senso de justiça. Então vamos lá. Uma pessoa que blasfema contra o Criador e diz uma coisa muito má, e eu falo, isso, aquilo, outro,
Aí eu vejo que eu fiz na presença de testemunhas e digo, ai, me perdoa porque eu me blasfemei, eu não queria ter feito isso, etc, 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 etc. Essa pessoa, imediatamente, deve ser levada ao tribunal. Não tem, ai, errei. Ai, eu não queria ter falado isso, mas já falou. Falou, transgrediu, blasfemou, pena capital. Essa, infelizmente, é a regra para isso. Hoje não temos a pena capital, tá? Então, são todos pelas mãos dos céus. Se uma pessoa fez isso em privado, essa pessoa pode vir a se arrepender e pedir perdão a Hashem, que Hashem o perdoe, Hashem é grande misericórdia e vai o perdoar. A grande questão é, hoje não temos tribunal para julgar esses tipos de coisas, então esperamos que ou a pessoa se arrepende verdadeiramente e recebe a misericórdia divina e o perdão, ou ela vai receber um din do céu, um julgamento, e ela vai ter que arcar com suas próprias palavras. Exatamente. A pessoa não pode... A pessoa que blasfema confiando na... A pessoa que comete qualquer pecado confiando na misericórdia divina é um pecado premeditado. Os pecados premeditados são terríveis, são dificílimos de serem perdoados, dificílimos para chuchu de ser perdoados. Quando a pessoa hoje comete uma transgressão, se ela cometer a transgressão na frente de uma pessoa que é considerada zelote, um zelote é uma pessoa temente a Deus, temente ao extremo, que se guarda de todo e qualquer tipo de transgressão, uma pessoa, um tzadik, esse zelote, ele poderia assassinar essa pessoa, primeiro, se foi na frente dele de imediato, se foi não imediatamente, mas que ele constatou e ele viu a pessoa transgredindo e blasfemando contra Hashem, ele pode consultar outros rabinos e pedir permissão para assassinar a pessoa que blasfemou, e essa pessoa estaria livre do assassinato, livre de qualquer pena, lógico, de acordo com a lei judaica halárquica, não de acordo com as leis modernas de Israel. Então, uma pessoa que transgride na frente de um zelote, ele tem a permissividade de assassinar o transgressor. Eu gostei demais do fim de algumas coisas do fim do estudo sobre blasfêmia, que é que um não judeu ele deve buscar observar tudo que foi revelado pela divina presença, pela divina sabedoria, que está permitido para ele, ok? Então, quem é um Hassid Umot Haolam, Hassid Umot Haolam, um justo dentre as nações? Tudo entre as nações é aquele que busca fazer mais do que lhe foi pedido. São 7 mitzvot, porém ele entendeu pelas leis do Sinai que Hashem quer que faça isso, isso, aquilo, outro. Isso, aquilo, outro não é proibido para ele. Então ele vai e faz, por exemplo, comer kasher. Um Benoah que queira comer kasher, ele pode, e particularmente, na minha opinião, teria o dever de buscar comer kasher. Um Benoah, por exemplo, que vê as leis de honrar os pais. As leis de honrar os pais não são pertinentes aos noahides, mas ele vai ver e entende que a divina sabedoria quer que a pessoa honre os pais, então ele vai e honra os pais. E assim sucessivamente com todas as outras mitzvot que são proferidas para a lei, de acordo com a lei do Sinai. Um Benoah, das leis que não lhe são vetadas, ele tem a permissividade de vir a cumpri-las. Tá bem? E essas pessoas que assim fazem são chamadas de Hassidei Meumot Haolam, os justos dentre as nações. E esses que são justos dentre as nações, os que fazem mais do que lhes foi pedido. Também, para concluir o que, assim como começamos praticamente, se enquadra nessas leis, as leis de Lashon Hará contra o próximo, porque nós também sabemos que nosso próximo, ele também é a imagem divina.
Então, nós devemos ter muito cuidado quando vamos proferir algum tipo de palavra, algum tipo de informação, algum tipo de conto sobre alguém. Tá bem? Porque essa pessoa também ela é imagem e semelhança divina. As leis de Lashon Hara, elas são consideradas quase e tão semelhantes quanto o assassinato. São seríssimas. Porém, existem ocasiões que nós devemos falar negativamente sobre alguém ou sobre algo. Tá bom? Porque caso as pessoas estejam enganando outras pessoas, propagando mentiras, propagando mal, as pessoas devem ser alertadas sobre ela, então aí se torna um dever nosso alertar as pessoas contra pessoas desse tipo, pessoas desse nível, e assim sucessivamente. Bom, sobre o tema de blasfêmia, nós concluímos o shiur. Eu ainda vou responder as perguntas, tá ok? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, basicamente é isso. A apostila está no site, no Drive, né, onde nós clicamos lá, Sheva Mitzvot Benor, materiais. Tem a apostila. Hoje nós estamos na 7ª apostila. Alex, infelizmente hoje ainda existem judeus que têm a mente muito fechada quanto a essa questão dos noahides, que querem comprar em produtos kasher, ou comprar em sua loja, ou comprar em locais assim. Infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil, tá bem? Então, esse judeu que procede assim, esse judeu ainda não aprendeu o sentido de ser judeu, ele não aprendeu o sentido a missão dele no mundo, ele ainda não aprendeu e ele vai aprender. Não aprender da forma fácil, ele vai acabar aprendendo de uma forma difícil. Então, tem outras lojinhas, tem outros judeus, muito gente boas, que ajudam, que vendem e que gostam dos noahides, que gostam de quem está buscando Gior. Temos, por exemplo, o exemplo do nosso amigo Júlio. Quem já conheceu ele já sabe que é uma pessoa maravilhosa e está aí para ajudar a gente nas questões de Kashrut, está aí para ajudar a gente em N questões, que o Hashem, ele apareceu no nosso caminho. Um Benor pode usar um talit katan, tá ok? Na minha opinião, desde que existem algumas mitzvot que, na minha opinião, e algumas opiniões, são somente se ele está encaminhado ou deseja o Gior, tá bem, Yitzhak? Porque, por exemplo, o talit, ele configura 613 mitzvot. Como ele configura 613 mitzvot, como obrigação, o Benor tem que também almejar essas 613 mitzvot para o Gior. Senão, não tem muito motivo dele usar o talit katan. Exatamente. Tem pessoas que compram em lojas judaicas que são muito bem atendidas, outras que não. É difícil, difícil. Não existe uma regra, tá ok? E o problema é que é pessoas, gente. São pessoas iguais nós, igual eu, e tem dia que tá bem, tem dia que não tá bem. Judeu não é tudo santo, judeu não é tudo perfeito, é difícil, tá bom? Que mais? Outra dificuldade do Benor é não ter um local para reunir para estudar a Torá. Sinagogas não costumam aceitar bem Benor. De fato, algumas sinagogas não aceitam Benor, outras sinagogas têm serviço de domingo para Benor, outras sinagogas abrem as portas para Benor. O problema é que os Benor também têm que se organizar. As Sheva Mitzvot Benor, a lei para o Noahid, ele não tem uma lei cerimonial. Os judeus sim têm leis cerimoniais. Nós devemos fazer amidá, tefilá, colocar tefilim, fazer kiddush, etc, etc, etc. Os noahides não têm leis cerimoniais.
que devem fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Porém, lógico que se vai se reunir num lugar, vai fazer o quê? Vai ir lá para jogar truco? Não dá, né? Então tem que começar a desenvolver um sistema. Eu já vi N Siduro Brenoa, Siduro Noahid, é bem bacana. Tem um que foi feito em português, uma época de um amigo meu. Ele ia vender, eu posso ver se ele cede para gente. Eu vou ter que usar minha lábia, mas pode ser que sim, porque eu acho que ele não editou e não publicou. Lídia, eu já ia para a sua pergunta. A Lídia pergunta: o que acontece com a alma da pessoa que comete blasfêmia e foi punida com a pena de morte? Veja bem, a pessoa e as penas que são praticadas na Terra, as punições que são dadas por um tribunal, eles acabam por sanar a dívida da pessoa. Então, a pessoa que cometeu uma transgressão, ela foi pega e punida pelo tribunal, ou seja, ela pagou a dívida dela. Então, ela vai para o Lam Rabá quase limpa, entendeu? Ela vai ter que pagar algumas coisinhas ali num guerrinom, alguma coisa, e vai para o Lam Rabá. Basicamente isso. Basicamente, em geral. Uma pessoa que não foi pega e que não pagou, é difícil, porque se ela vem a morrer que é o nosso caso hoje, por um din dos céus, quer dizer que ela não se arrependeu. Se ela não se arrependeu da transgressão que ela fez, então, infelizmente, a gente sabe o que acontece, dependendo qual foi a transgressão. Tá bem? A Sefer vende, só que assim, eu nunca vi o Siddur Noahid da Sefer, particularmente. Eu gosto de ver um pouco, pelo menos, os livros que eu aconselho. Se está na Sefer, e se foi feito pela Sefer, acredito que seja muito bom. Está investindo nisso. Deixa eu ver com quem que é. É baratinho, eu acho que vale a pena comprar. R$ 25. Só tem 105 páginas e basicamente é bacana. Deve ser. Não conheço. Lídia, então, basicamente, todos os sofrimentos são para a gente pagar. Qualquer sofrimento que nós tenhamos, por exemplo, acordei com dor de cabeça, você está pagando alguma coisa. Bateu, chutou o canto da mesa, está pagando outra coisa. Achou que tinha R$ 10 na carteira e só tinha 5, está pagando outra coisa. Então, tudo no mundo é sofrer, todo o sofrimento do mundo é para expiar alguma coisa, todo, tá bem? Você vai expiar. Porém, se uma pessoa ela venha sofrer a pena de caret, quer dizer que nenhum outro sofrimento pode expiar essa transgressão. Entendeu? Se nenhum outro sofrimento pode expiar essa transgressão, quer dizer que ela não pediu perdão de verdade, ela não se arrependeu. Então, se ela não se arrependeu, ela fez de intenção a transgressão dela. E se ela fez de intenção, a maioria das transgressões por intenção, a maioria das transgressões de intenção são passíveis com pena de caret, que é extirpação. A pessoa perde a alma, pressa a alma para o Lamabá. A morte de um filho, sim, ela é considerada caret, é considerada caret, não, desculpa. A morte de um filho, ele é um pagamento por vários motivos. Pode ser Isurim Shelahavá, que é um sofrimento por amor de Hashem, como pode ser também uma punição. A gente não consegue saber exatamente o que é. O que nós sabemos é que quando uma pessoa sofre um aborto, alguma coisa assim, ou a pessoa tem um sofrimento muito forte com isso, os nossos sábios falam que essas pessoas, todos esses filhos que sofreram, que a pessoa perdeu por aborto, eles vão espontâneo, evidente, que é isso, né? Uma pessoa que deseja um filho e não tem. Os nossos sábios dizem que no Olam Rabá esses filhos vão estar todos vivos e vão estar junto com a gente nas nossas mesas. A pessoa que sofreu esse tipo de maleste. O Hashem, isso, né?
Gad, basicamente, se a pessoa se arrepende e não torna, se arrepende de verdade, não torna a cometer essa transgressão, e ela tem que saber que ela tem que confiar plenamente no perdão divino, plenamente, entendeu? Ainda mais se passou por Yom Kippur. Passou Yom Kippur, que passou, todas as suas transgressões contra o Criador já são apagadas, só ficam somente as transgressões contra o seu próximo, mas tem que pedir perdão para ele, que é ele quem vai ter que te perdoar, e não Hashem, tá bem? Mas devemos confiar plenamente, absolutamente no perdão do Criador para conosco. Então, acho que nós vamos ficando por aqui. Acredito ter respondido todas as perguntas. E eu acho que, para reiterar uma opinião, uma pergunta do Roberto, que eu acredito que os Benor deveriam se organizar mais, se juntar mais, tentar fazer comunidades e estudar, faz alguma coisa no Shabat. Não que tenha que guardar Shabat, quem está certo de ser no Ahid, mas faz alguma coisinha no Shabat, faz uma reunião, faz um kiddush, sei lá, se reunir, porque já é tão difícil o judaísmo como um todo, seja ser brenoa, seja ser judeu, já é muito difícil. Viver sozinho, então, é uma lástima, entende? Não é horrível, é impossível quase. Temos que tentar nos organizar, ter amigos, busca no Facebook, busca nos nossos grupos de WhatsApp, que deve ter gente, e vamos nos organizando. Temos várias comunidades que agora já estão conosco e tenho certeza que são aptas e com vontade de receber as pessoas de braços abertos. Então, Roberto, bem Noah criar uma identidade é algo arriscado, porque nós vimos nos primeiros Shurim quão sério que não é a criação de uma nova religião, tá bem? Então, o Ben Noah, ele não se separa do judaísmo, tá bem? Ele tem que estar anexado ao judaísmo, para que não se crie uma nova religião, tá bem? Voto é a mesma coisa que juramento. Então é isso. O nosso shur vai ficando por aqui. Amanhã, shur de vida judaica, para quem está nos cursos de vida judaica. Tá bem? Laila Tov a todos. Um grande abraço. Obrigado pela presença. Tudo de bom a todos.